Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. Boa noite a todos os nossos espectadores, é uma grande alegria, uma grande satisfação ter todos aí no programa Ar-Resala mais uma vez, nesse mês abençoado que começa agora, o 12º mês do calendário islâmico, o mês de Dhul-Hijjah, que é o mês em que os muçulmanos, milhões, 1,5 bilhão de muçulmanos no planeta inteiro, celebram a peregrinação, o Hajj, né? Claro, nem todos podem fazer essa peregrinação, que é considerada a maior peregrinação religiosa do mundo, né? Milhões de pessoas de todo o planeta se encontram na cidade sagrada de Meca, mas é uma grande satisfação, então, recebê-los a todos no nosso programa hoje. E, em especial, nós gostaríamos de saudar a nossa entrevistada, a professora Cecília Cavaleiro, pós-doutora, não é? Professora Cecília Cavaleiro, que nos dá a honra de sua presença no programa hoje para conversar sobre a filosofia judaica medieval. Professora, para que os nossos espectadores conheçam você um pouco melhor, eu gostaria de ler rapidamente aqui o seu currículo Lattes, se você permitir. Professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, pesquisadora líder do NUR, o Núcleo de Estudos em Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental, pós-doutorada pela PUC de São Paulo. Ela teve a supervisão do professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, doutorado em Ciências da Religião, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialização em Ciência Política pela Unicamp, bacharelado em Ciência Política e bacharelado em Sociologia, também pela Unicamp, com experiência nas áreas de Filosofia Medieval e Filosofia da Religião, atuando principalmente em Filosofia Medieval, Judaica e Islâmica, com especial interesse em Metafísica, em especial a questão da matéria, Neoplatonismo Medieval, Mística e Sistemas Tradicionais de Transmissão de Conhecimento. Atualmente coordena também projeto de extensão em Histórias de Sabedoria e Ensinamento. Professora, ficou alguma coisa de fora? Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Gostaria muito de agradecer. Gostaria de agradecer o convite do canal Ar-Resala, em especial nesse mês tão especial para todos, né, que é o mês da peregrinação. Só uma coisa, né? O nome do grupo é Nur mesmo, de luz, né? Assim, perfeito. Ele não é NUR, ele é Nur mesmo, né? A ideia é justamente essa, né? Justamente a gente estuda as filosofias não cristãs, né? E a ideia é ser justamente uma luz nesse sentido no Ocidente, para se reintegrarem esses pensamentos que tanto colaboraram com o pensamento filosófico, com a história do pensamento filosófico, né? Reintegrarem na história do pensamento em geral, ou seja, né, que durante tanto tempo, quanto a gente pensava em filosofia medieval, a gente pensava em filosofia cristã, né, que era isso que era ensinado nas escolas, né? Quando a gente pensa em história medieval, a gente pensa na história cristã, especificamente na história cristã ocidental, ou seja, da Europa, né? Que é isso que é ensinado nas escolas. Então, a ideia do grupo é um pouco essa tentativa de iluminar, né, outras influências e outros tipos de pensamento que a gente teve durante essa época. Muito obrigada pela apresentação, me deixou um pouco constrangida, porque eu não gosto muito dessas Mas é importante para que o nosso espectador conheça você um pouco melhor, não é, Cecília? E saiba que realmente é uma pessoa que tem um profundo conhecimento na área. Eu gostaria de aproveitar esse gancho, então, do início da sua fala, não é? Essa fala iluminada, e colocar um trecho de um artigo de sua autoria, em que você, professora, diz assim: a autodenominada sociedade ocidental cristã tem o hábito de entender a si mesma como norma e até mesmo como único modelo válido de sociedade, para a qual as demais tradições são estranhas, na linha exatamente do que você vinha dizendo até há pouco, né? De que forma a academia, estudos, núcleos como esse, né, a NUR, enfim,
o interesse por essa filosofia tão rica, produzida na chamada Era das Trevas, né, que é uma também expressão bem discutível, né, quando se refere à Idade Média, fala assim, trevas para quem? Né, trevas para qual grupo? Né? Pode quebrar esse paradigma e trazer um pouco mais dessa riqueza para a sociedade ocidental, professora? Olha, assim, muito obrigada pela pergunta, né? Eu acredito que sim, é um pouco justamente o que permeou minha fala anterior e o que permeia essa passagem, né? Que foi lida de um artigo meu. Eu só gostaria de lembrar que a Unifesp é a única universidade no Brasil que tem as cadeiras de filosofia medieval árabe, o nome que já é discutível, ou seja, deveria ser islâmica e não árabe, né? Eu já vou explicar por que também, e de filosofia medieval judaica, né? É a única universidade no Brasil e talvez na América Latina que tenha no curso de filosofia essas duas cadeiras. E são disciplinas que são oferecidas para a graduação, não são só a nível de pós-graduação, elas são oferecidas na graduação, normalmente, né? Isso fora os cursos que a gente oferece de extensão abertos a todos, né? Então, quem tiver interesse pode entrar no canal do YouTube do NUR, né, contar como NUR Unifesp, né, e vai ter acesso a uma série de trabalhos que a gente faz abertos a todos, né. Isso é muito importante, eu acho que até por uma questão de, em primeiro lugar, se contar a história do jeito que ela, um pouquinho mais próximo, né? A gente nunca conta do jeito que ela realmente ocorreu, porque não dá para a gente colocar a ótica de todos os grupos, de todas as perspectivas, né, dentro de uma história, entre aspas, oficial. Né? Mas é um pouco isso que foi essa frase citada que eu penso, ou seja, a sociedade ocidental moderna, e aí eu critico, né, tanto o termo ocidental quanto moderno, né? Eu acho que tudo isso é muito discutível, né? O conceito, por exemplo, de Ocidente, o conceito de Ocidente, ele é uma coisa que vem de uma divisão administrativa do Império Romano, né? Foi passada uma linha no meio do Império Romano. O Império Romano, então, sofreu uma divisão administrativa entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, e nós continuamos reproduzindo Ocidente e Oriente, por isso Oriente Médio, né? Por que Oriente Médio, né? Não, justamente por causa disso, ou seja, seria essa parcela que estava sob o Império Romano ou o Império Bizantino, né? Mas que pertenceria, digamos, ao Oriente, né? E o termo moderno é outro termo que tem que ser questionado, e que também questiona, digamos, toda a periodização histórica, né, até, entre aspas, a Idade das Trevas, né? Por quê? Porque Idade Média também, Idade Média para quem? Né? Para o Islã não existe Idade Média, né? O Islã, ele tem o seu início no século VII da Era Comum, né? Portanto, não há uma Idade Média no sentido daquela periodização que começa em 476 e termina em 1473. Quer dizer, perdão, 1453, né, com a tomada de Constantinopla pelo Império Turco Otomano. Mas isso não faz sentido para outras civilizações. O Islã não tem Idade Média, o Extremo Oriente não tem Idade Média, né? A Idade Média, se a gente for levar em consideração para nós aqui nas Américas, seriam as civilizações pré-colombianas, que não são estudadas também, né? Então, o que é essa Idade Média? Essa Idade Média é um conceito que só funciona para essa sociedade ocidental cristã no sentido de Europa, né? Praticamente é um eurocentrismo, até a periodização já é um eurocentrismo. Então, eu acho que é uma coisa urgente, é um trabalho muito importante, é um trabalho muito urgente, retomar, então, essa contribuição das outras civilizações e, digamos, o que estava acontecendo paralelamente em outras civilizações durante determinados períodos, para a gente poder
contar a história de um modo um pouco mais honesto, digamos, né? Honesto para todos, ou seja, não é uma questão de inclusão, não, já é uma questão de honestidade, né? Ou seja, há perspectivas diferentes, mas não é uma perspectiva que seja simplesmente por um referencial geográfico ou por um referencial político, não, é porque realmente durante a época em que a Europa estava realmente imersa em trevas, né, a gente teve uma civilização sob o domínio islâmico maravilhosa e pujante, né, com toda uma estrutura de desenvolvimento científico, literário, filosófico, que não houve médico, né, ou seja, grandes avanços em medicina, astronomia, matemática, cartografia, né? Que isso parece que acaba virando um certo auxiliar de uma história oficial contada a partir de um referencial eurocêntrico. Certo, professor. Então, se você me permite, é muito interessante esse ponto de vista, porque, como descendente de libaneses e também como muçulmano, né, nós percebemos que, apesar dessa proposta ocidental de abafar essas vozes, né, que também contribuíram muito para que o Ocidente fosse o que é hoje, nós vemos os ecos dessa contribuição, não é? Também na ciência, na filosofia, nas ciências biológicas, enfim. O Kanun de Ibn Sina era ensinado aí, não é, até o século XVIII nas universidades europeias. Nós temos aí os algarismos, não é, a álgebra, né, até hoje estudadas aí, e que tiveram ciências, conhecimentos humanos que tiveram uma grande contribuição da ciência, da investigação de sábios muçulmanos. Agora, uma outra visão também, pela qual nós somos perguntados, indagados muitas vezes, né, os conflitos do Oriente Médio, muita gente diz assim, não, mas os judeus e os árabes nunca se entenderam, aquilo é um conflito que vem já desde o tempo da Bíblia, e também não é verdade, né? A gente sabe que houve muitos períodos da história, e na maioria deles, inclusive, em que muçulmanos e judeus conviveram de maneira pacífica, complementando-se, né, mutuamente em diversas áreas do conhecimento humano, e uma delas a filosofia. Né? Então, você é uma especialista nessa questão da filosofia judaica aí, sob domínio islâmico. Eu gostaria, por favor, que você, então, colocasse, não é, qual a importância desse momento histórico do desenvolvimento, então, da filosofia judaica no mundo islâmico, que é também algo que vem já de muitos séculos atrás. Obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria, já que foi citado aí o cânon do Ibn Sina, eu me lembrei agora, né, uma coisa curiosa. Por exemplo, né, um pouco anterior a Ibn Sina ainda, a gente tem um médico judeu chamado Isaac Israeli, que também foi um filósofo, né, então tem a ver até com essa questão, ou seja, um dos primeiros filósofos judeus medievais, né. Ele viveu de 850 a 950, ele viveu durante 100 anos, então devia ser bom médico. E ele escreveu uma obra gigantesca. E quando a filosofia latina, depois da queda de Al-Ândalus, né, da Espanha Islâmica, ela toma contato com essa literatura escrita em árabe, né, ela toma contato com essa literatura, essas obras de medicina, elas são vertidas para o latim por um monge, né, e esse monge assinou embaixo. E durante 500 anos, isso ficou sendo estudado como sendo obra de um monge cristão, quando, na verdade, ele simplesmente traduziu a obra de Isaac Israeli. Né? Então, quando eu falo de honestidade histórica, né, eu estou chegando até nesses casos, ou seja, houve realmente desonestidade histórica, não no sentido de estava se referindo a tal pensador, mas não citou. Não, houve inclusive traduções que foram assinadas pelo tradutor e ele de repente virou um brilhante médico, uma referência na medicina na Europa, quando na verdade toda a obra dele era de um judeu egípcio chamado Isaac Israeli.
né? Então, pegando o gancho da questão do Egito também, né? O Egito, por exemplo, é um dos exemplos, né? A Espanha Islâmica, durante uma boa parte da sua época, do seu período, né? E o Egito, principalmente, sempre foram exemplos de uma convivência interreligiosa muito profícua, muito colaborativa, né? Entre muçulmanos e judeus. O Egito sempre foi um grande centro, né? Então, aproveitando e pegando justamente esse ressurgimento da filosofia judaica, ele vai se dar no Egito, em Alexandria, né? E ali vai se tornar um foco, então, de pensamento judaico, um dos grandes focos de pensamento judaico do Oriente, que a gente conhece menos do que os da Espanha Islâmica, né, de Al-Ândalus, mas ali vai se tornar um foco de conhecimento também e de concentração de muitos cientistas, pensadores, filósofos judeus da época, né? Então, tradicionalmente, em diversos governos, né? Nesse caso especificamente sob o Califado Fatímida, mas a posteriori isso prosseguiu, né? Isso vem batendo quase até, né, a década de 40, 50, né, essa tolerância religiosa no Egito. Então, há alguns lugares, a gente não pode dizer que em todos os lugares sempre foi uma convivência muito boa, porque houve períodos e períodos, houve governos e governos, houve orientações políticas e orientações políticas, esses períodos eles foram oscilando, mas em geral esse período medieval é um período de florescimento cultural dos judeus sob o domínio islâmico. E por que isso? Tá? Fundamentalmente, isso é devido a dois fatores. O primeiro, a questão do idioma, né? Quando começam as primeiras traduções ao árabe, dos textos filosóficos, originariamente em grego e alguns já passados para o siríaco, esse processo de traduções, né, na famosa Casa da Sabedoria, Beit el-Hikma, ele foi comandado não necessariamente por muçulmanos, mas também por cristãos nestorianos, que é uma heresia cristã, né, e também trabalharam lá judeus. Então, houve um esforço de membros de todas as religiões, independentemente da origem religiosa, inclusive pagãos, né? Então, remanescentes de antigas religiões gregas, etc. Houve um esforço conjunto, né, de se reconstruir, então, essa obra filosófica, essa obra científica, né, de tradução, então, dessas obras ao árabe, e todos participaram desde o início desse esforço. Mais além, houve uma política, né, dos governantes muçulmanos no sentido de se estender o acesso ao idioma árabe. Em primeiro lugar, para consolidar como idioma culto da época, né? Como a gente sabe, o árabe ele é um idioma que ele vai se consolidar justamente na compilação do Corão, né? Antes da compilação do Corão, a gente não tem exatamente uma estrutura muito clara escrita do árabe, portanto, ele é um idioma recente, relativamente recente nesse sentido, embora em termos falados ele seja muito antigo, né? A partir daí, então, como idioma culto, né, a consolidação do árabe como idioma culto, independente também da origem religiosa daqueles que estavam utilizando. Então, por exemplo, durante esse período, na Europa, os judeus usavam um dialeto particular, né, ou dialetos, né, da língua franca. Então, por exemplo, no norte da Europa a gente tem o Yiddish, na Espanha e França a gente tem o ladino, né? Durante esse período sob o domínio islâmico, o idioma usado na rua era o árabe, né? Então, uma tentativa de consolidar e, por outro lado, uma tentativa de tentar conversões voluntárias, né? Porque se acreditava que, uma vez tendo acesso aos textos religiosos no árabe, no idioma original, então haveria um convencimento dessas pessoas
de que o Islã era a verdadeira religião ou era a religião superior. Então, esse artifício ele foi criado, né, com esses objetivos, né, de consolidar o árabe como idioma culto e de tentar estimular a conversão de membros de outras religiões. E isso acabou fazendo com que todas as pessoas que estudavam, né, então por isso essa extensão do árabe para outras comunidades também, no ensino do árabe para outras comunidades também, isso acabou fazendo com que quem estudava tivesse acesso a todo aquele material que já estava sendo organizado em bibliotecas, né? Então, independente da origem religiosa da pessoa, né, a pessoa teria acesso àquelas obras que estavam sendo traduzidas ao árabe. E isso fomentou, então, a produção da filosofia em ambiente judaico. Enquanto isso, sob o domínio cristão, não havia a menor condição. Por quê? Porque as obras, quando elas vinham do grego, ou quando elas eram produzidas, elas eram traduzidas ao latim ou produzidas em latim. E o latim era um idioma praticamente da igreja. Né? O latim ele não era conhecido nem pela maior parte da população. Ao contrário do que houve nessa época sob o domínio islâmico, nunca houve um processo de alfabetização da população, né? A população ela era extremamente analfabeta, a grande massa da população era analfabeta. Para se ter acesso a era preciso ser muito elite, digamos, para ter acesso a uma educação formal e mais elite ainda para se ter acesso ao latim. E, para além disso, não havia bibliotecas que fossem de acesso público. As bibliotecas eram nas igrejas, eram nos mosteiros, né? Ou seja, a possibilidade de contato dos judeus com esse material filosófico, científico, era nula, né? Pela impossibilidade de contato, porque havia a barreira da igreja, e pela impossibilidade de contato, porque havia a barreira da língua, né? O que não ocorreu sob o domínio islâmico. Então, esse é o primeiro fator, a questão do idioma. O segundo fator, né, é a instituição jurídica da Zima, né? Ou seja, a partir do momento em que existe o Estatuto de Proteção aos Povos do Livro, né, e que já, digamos, com um caráter praticamente sagrado, uma vez que ele foi estipulado pelo profeta no Corão, né? Então, existe um limite à perseguição religiosa que se pode fazer, então, a essas comunidades. Né? Então, enquanto sob o domínio islâmico a gente tem esse estatuto jurídico, né, explicando para quem está nos ouvindo, que talvez nem todas as pessoas saibam do que eu estou falando, né? Esse estatuto jurídico, ele tem, digamos, uma parcela que é considerada sagrada, porque ela foi estabelecida pelo profeta no próprio Corão, e ele estabelece, então, a proteção às populações, né, os povos do livro, cristãos, judeus e sabeus no Corão, que essa parte dos sabeus, ela acabou sendo interpretada de formas diferentes através da história. Mas, digamos, em contrapartida, há um imposto, né, a ser pago, a jizia, né, para que haja essa proteção. Mas isso é uma garantia da sobrevivência física dessas, no mínimo, da sobrevivência física dessas populações. Enquanto isso, na Europa, quando os cruzados vinham e passavam pelas vilas judaicas, isso daí está em crônicas judaicas sobre as cruzadas, né? Quando eles vinham e passavam pelas vilas judaicas até chegar no Oriente, supostamente, para a retomada de Jerusalém, né? Eles iam arrasando e aniquilando essas populações. Né? Literalmente aniquilando, estuprando as mulheres, matando as crianças, né? Por quê? Porque eles consideravam, eram exércitos mercenários, né, com pouca cultura, e que consideravam os judeus como os assassinos de Deus. Né? Professora, se você me permite só uma parte, é realmente muito importante, é fundamental esse trecho, e eu só gostaria de lembrar aqui, até mencionar
uma sugestão de bibliográfica, é uma leitura que eu considero muito importante para ver não só a historiografia ocidental a respeito das cruzadas, mas também a visão dos povos do Oriente a respeito dessas cruzadas. Um livro do Amin Maalouf, que é um estudioso francês de origem libanesa, é As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Esse livro é fundamental porque traz essa outra visão, né, de quem eram esses europeus, então cristãos, que chegavam no Oriente Médio para, entre aspas, libertar os locais sagrados, né? E é importante citar também que não só os judeus foram vítimas dessa virulência, não é, dos mercenários cruzados, mas os muçulmanos, claro, e os cristãos orientais, né, os cristãos de rito armênio, com não é, certeza. eles Saquearam as igrejas do Império Bizantino por onde eles passavam, justamente porque eles eram mercenários, e isso tinha sido prometido a eles. Ou seja, o que eles pegassem como botim, como saque, era deles. Eles saquearam, inclusive, as igrejas, objetos sagrados, né? Igrejas católicas orientais. Isso contribuiu muito também com o cisma da própria Igreja Católica e desse afastamento, né, da Igreja Ocidental e da Igreja Oriental que a gente tem hoje em dia. Isso sobrevive até hoje em dia. Mas, assim, o que eu estava lembrando dos judeus era justamente na Europa, né, que na Europa, naquele momento, a gente não tinha nem cristãos orientais, nem muçulmanos, né? Então, assim, especificamente na Europa, ou seja, na população que estava sob o próprio domínio deles, eles dizimavam, né, na passagem. Então, é uma coisa... no Oriente, né, foi um massacre para todos, né, independente da confissão religiosa. Mas é muito importante citar esse livro, realmente o livro do Amin Maalouf é muito interessante, concordo plenamente, acho que vale a pena todos lerem, porque é mais uma coisa que eu acho que se tem que ser um pouco mais honesto na história, né? Essa questão sobre as cruzadas, ela é também muito mal contada. Certo. Mas, então... Professora, nós estamos chegando já no final do nosso programa, infelizmente, né? Nós temos assunto aí para vários programas e várias horas, né? E, eu só deixaria uma última pergunta, que seria a seguinte: hoje em dia, né? Eu acho que talvez não faça exatamente parte do foco do seu trabalho, que é a filosofia medieval judaica, né? Mas nós podemos dizer que esse estudo realizado lá nessa época também traz reflexos sobre a filosofia judaica hoje, produzida no chamado mundo árabe ou nos países islâmicos, porque nós temos até hoje comunidades judaicas importantes em países de maioria muçulmana, né, como o Irã, o norte da África, enfim, né? Que hoje em dia, quando a gente pensa em pensamento filosófico, né, já é uma coisa mais universal. Então, quando a gente estuda filosofia hoje em dia, a gente estuda filosofia de várias origens. Então, eu acho meio difícil estabelecer especificamente a influência em determinadas comunidades, mas, com certeza, a filosofia judaica medieval desenvolvida sob o domínio islâmico, e volto a dizer, tá? Ela só foi desenvolvida sob o domínio islâmico e ela foi desenvolvida em árabe. O hebraico, ele não comportava a tradução filosófica ou o pensamento filosófico. Ele só vai começar a desenvolver um vocabulário filosófico a partir do final do século XII, começo do século XIII, que é onde a gente começa a ter filosofia realmente em hebraico, tá? Até essa data, ela é escrita em árabe ou em judeu-árabe. O que é o judeu-árabe? Ele é o árabe, só que escrito com os caracteres hebraicos, né? Então, a gente também tem coisas que os originais são em judeu-árabe, né? Mas, sem dúvida, esse material desenvolvido durante essa época influencia todo o pensamento judaico, seja ele de qualquer parte do mundo, porque foi um pensamento muito importante, foram pensadores muito importantes. Moisés Maimônides, por exemplo, é considerado o maior filósofo judeu de todos os tempos até hoje, né? Outros pensadores são estudados
também nos próprios seminários teológicos judaicos, né? Obviamente, então, isso tem reflexo na filosofia desenvolvida pelos judeus hoje, ainda que seja na filosofia leiga, né? Ou seja, na filosofia que não tem conexão com a religião, mas o pensamento desses autores influenciou muito o pensamento que nós temos hoje, e não só dos judeus, mas de todos, assim como, né, os pensadores muçulmanos da época também influenciaram muito toda a história do pensamento. Basta a gente lembrar, né, que São Tomás de Aquino, que é considerado, digamos, o grande pensador também, o grande filósofo cristão, né, ele gostava de citar, porque na Idade Média não havia essa prática, né? Eles usavam muito o pensamento dos outros, mas eles não citavam. São Tomás gostava de citar. Ele cita muitas e muitas vezes Moisés Maimônides, Ibn Gabirol, ele cita Avicena, ele cita Averroes, ele cita todos os pensadores que ele leu, né? Então, às vezes a gente pensa, não, mas será que havia, então, essa segregação em termos de pensamento, em termos de filosofia na Idade Média? Não, a coisa aconteceu depois, digamos assim. Esse exílio, né, do pensamento islâmico e judaico, da filosofia mainstream, vamos dizer assim, da filosofia oficial, ele ocorreu após a Idade Média, porque durante a Idade Média, os pensadores cristãos citavam os muçulmanos e os judeus. Então, é bom a gente se lembrar disso. Então, voltando na questão primeira que foi colocada aqui, né, da Idade das Trevas, mesmo essas trevas, ou seja, mesmo na Europa, sob o domínio cristão, em termos de conhecimento, em termos de produção filosófica, as trevas não eram tão trevas assim. Ou seja, os responsáveis, os autores que eram lidos eram citados e seus nomes eram referidos, né? E referidos, inclusive, olha, o judeu Maimônides ou o rabino tal coisa, né? Então, eles eram referidos, inclusive, né, com a indicação da filiação religiosa, né? Então, isso ocorreu, por isso que eu falei que assim, eu estava questionando o ocidental e o moderno. Isso ocorreu na modernidade, né? Na modernidade, que se acha, né, no direito de reinventar a roda, né, e que resolveu abolir o pensamento medieval, né, a modernidade, então, resolve, né, que essa filosofia desenvolvida em conexão com o pensamento religioso seria de segunda linha, seria de segunda importância, né? E aí, obviamente, se a própria filosofia cristã já seria de segunda importância, a filosofia islâmica e a filosofia judaica vão aí realmente para o fundo do poço, né, e se tampa o poço como se nunca tivesse ocorrido. Mas durante a própria Idade Média, esses autores eram muito citados, muito lidos e muito citados dentro do próprio pensamento cristão. Desculpa ter desviado um pouco da questão, Não, mas eu achei que é isso. importante pontuar isso. A gente sabe que é um assunto muito rico, não é, professora, que pode abrir muitos caminhos aí para nós explorarmos a nossa conversa, e com certeza eu tenho a absoluta convicção de que o nosso espectador vai ficar com esse gostinho de quero mais, não é, e isso vai certamente favorecer a volta da professora Cecília aqui para outros momentos de conversa, de diálogo, não é, e de debate a respeito dessas questões que são tão fundamentais, né? Num mundo que procura silenciar vozes aí e criar imagens distorcidas a respeito de muitas realidades e de muitas etnias, de muitas crenças, é muito importante vozes como a da professora Cecília, iniciativas como a da Unifesp, citada por ela, de trazer essas vozes do passado, que ainda, apesar de tentarem sufocá-las, ainda se fazem ouvir, não é? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Professora, muito obrigado, né? É uma grande alegria tê-la conosco nesse mês tão especial, e espero que nós possamos contar com a sua sabedoria, o seu conhecimento em outras oportunidades.
Eu que agradeço o canal Risala pelo convite, agradeço a sua apresentação, né? E, claro, ainda ficou aquela questão que a gente até tinha conversado antes, ou seja, tem aquela questão da mística, né? Da interpenetração da mística e da poesia, né? Islâmica e judaica na Península Ibérica, que a gente pode deixar para um outro tema, né? Com certeza. Que é muito interessante, que foi uma das propostas que eu tinha até mandado, mas aí depois a gente acabou fechando com essa, né? Mas então eu agradeço o convite, desde já me coloco à disposição, agradeço os ouvintes, agradeço a paciência dos ouvintes e o interesse no tema, né? E bom, muito obrigada e bom final de domingo a todos. Muito obrigado, professor. Um bom domingo a todos. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Saleikum assalam.